No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro de crônicas de um dos nossos maiores poetas brasileiros. Antes da gente começar, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado e pelo interesse. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Na Travessia do Tempo, essa compilação de crônicas do Manuel Bandeira. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a Global Editora que mais uma vez mandou esse exemplar para a gente conferir e para a gente ver essa edição tão bonita que eles fizeram. Então, um obrigado muito especial para o pessoal lá da Global Editora pela parceria e pela confiança aqui no nosso canal. E Na Travessia do Tempo é uma compilação de crônicas do Manuel Bandeira que foram compiladas pelo Gustavo Henrique Tuna e que essa edição aqui tem as ilustrações do Flávio Pessoa. Eu já vou mostrar para vocês algumas das ilustrações, o livro está belamente ilustrado, essa edição da Global é muito bonita, mas antes da gente entrar propriamente no conteúdo do livro, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você não tiver inscrição, comentar, compartilhar esse vídeo e aqui na descrição eu vou deixar o link de compra do Na Travessia do Tempo, lembrando que se você comprar qualquer produto aqui pelo link, você vai ajudar o canal sem pagar mais por isso. Como eu comentei, o Manuel Bandeira é um dos nossos principais poetas, muito provavelmente você já topou com alguma poesia dele na época da escola, na época do vestibular, o que é uma coisa que a gente até já comentou algumas vezes aqui no canal, de como que às vezes a gente tem contato com autores clássicos brasileiros na época da escola por conta de provas e de vestibular, e a gente acaba muitas vezes não tendo um contato tão positivo com aquelas obras justamente por conta daquela pressão da escola e por não ter contato ali com aquele livro, com aquele texto, na época que você poderia apreciar mais. O Manuel Bandeira, ele vai um pouco na contramão disso, porque muitas vezes a gente, na época da escola, na época de vestibular, tem contato com alguns livros e autores e fica com uma impressão negativa, ou por achar que alguma questão com aquele texto, ou por não ter familiaridade. O Manuel Bandeira, nos seus poemas, nos seus textos, ele tem uma linguagem muito direta, embora seja poética, mas ele é muito direto e ele consegue se comunicar de uma forma muito interessante nas suas poesias e que faz com que mesmo adolescentes, lendo aqueles poemas, e não necessariamente lendo aqueles poemas na vida adulta, consigam gostar muito. Muita gente tem contato com o Manuel Bandeira na época da escola e já fica apaixonado ali pelas poesias desde a época de adolescência, que é uma coisa muito legal nesse autor. E essa questão da linguagem, embora ela seja poética, mas ao mesmo tempo direta, aparece muito aqui nas crônicas. Então, Na Travessia do Tempo é uma compilação de crônicas que variam muito em relação aos temas. Então, a gente tem aqui temas relacionados à amizade, a lugares, a amores, ao fazer artístico, à poesia, tudo regado nessa linguagem bem direta, mas ao mesmo tempo bonita, que o Manuel Bandeira emprega aqui nos textos dele. Essa edição tá lindamente ilustrada, eu vou mostrar algumas aqui, não sei se vai dar para ver com detalhes aqui no vídeo, mas as ilustrações estão muito bonitas, estão muito bem feitas, as cores estão muito bonitas também, mostrando aqui um pouquinho para vocês verem. E os textos, como eu comentei, eles giram em torno dos temas que diziam respeito àquilo que o Manuel Bandeira queria dizer naquele momento. Eu vou contar um pouquinho aqui de dois textos que me chamaram muita atenção, que são textos que dizem respeito a lugares e dois pontos de vista muito interessantes. Então, o primeiro texto que eu queria falar para vocês deste livro aqui é quando o Manuel Bandeira volta para Recife depois de muito tempo sem visitar aquela região, e eu achei muito interessante esse texto porque acho que muita gente pode se identificar. Quando a gente sai de um lugar, sai de uma cidade e fica com aquela lembrança daquele lugar e volta naquela região anos depois, encontra tudo transformado, encontra prédios muito altos, encontra transformações. Então o lugar que a gente lembra quando a gente volta lá não é mais aquele mesmo lugar que a gente tem aquela recordação. Então aqui no texto sobre Recife, tem até uma ilustração aqui que eu vou mostrar, que eu estou mostrando para vocês. Ele volta para Recife depois de muito tempo sem visitar a região e não gosta daquilo que ele encontra porque a cidade se transforma e vira uma outra coisa, vira uma coisa que ele não estava mais gostando. Então ele comenta assim: este mês que acabo de passar no Recife me repouso inteiramente no amor da minha cidade. Há 2 anos atrás, quando a revi depois de uma longa ausência,
desconhecia quase. Tão mudada a encontrei. E sem discutir se essa mudança foi para melhor ou pior, tive um choque, uma sensação desagradável, não sei que despeito ou mágoa. Queria encontrá-la como a deixei menino. Egoisticamente, queria a mesma cidade da minha infância. Por isso, diante do novo Recife, das suas avenidas orgulhosamente modernas, sem nenhum sabor provinciano, não pude reprimir o mau humor que me causava o desaparecimento do outro Recife, o Recife velho, com a inesquecível lingueta, o Corpo Santo, o Arco da Conceição, os becos coloniais. Mesmo fora do bairro do Recife, quanta diferença! Quanta edificação nova em substituição às velhas casas de balcões. Esses balcões tão bonitos, tão pitorescos, com os seus cachorros retangulares fortes e simples como traves. Eu achei esse texto muito interessante dele ter esse choque quando ele volta para Recife e vê a cidade totalmente transformada. E era uma outra coisa do que ele lembrava, porque muitas vezes a gente consegue ter esse sentimento. A gente volta para alguma cidade, para algum bairro, e a gente anda por aquelas ruas e a gente não reconhece mais, justamente porque os bairros mudam, as cidades mudam. Vem novos prédios, casas que a gente conhecia ou que a gente morou são demolidas para dar lugares a outras coisas. Então eu achei esse texto muito interessante, porque justamente é um sentimento que a gente consegue ter muita identificação. E o outro texto que me chamou muita atenção aqui no livro também, que eu queria destacar para vocês também em relação ao lugar, que é quando ele está visitando São Paulo. E aqui tem, nesse texto de São Paulo, o sentimento é um pouco diferente do que o texto sobre Recife, porque aqui, em relação a São Paulo, o Manuel Bandeira lembra da época em que ele foi diagnosticado. Então, a questão do diagnóstico dele em relação à doença aparece em vários poemas, inclusive um dos poemas que muita gente leu na época da escola, o Pneumotórax, em relação à doença, ao diagnóstico que o Manuel Bandeira teve. E aqui no texto de São Paulo, ele comenta: São Paulo tem para mim um sentido altamente dramático. Foi em São Paulo que a vida torceu violentamente o meu destino. O adolescente que pretendia ser arquiteto adoeceu, mal iniciara os estudos e tão definitivamente teve de dizer adeus a todas as suas esperanças. Foi então que principiou a lhe sorrir como um anjo a sua inconstante namorada, mas sempre fiel padroeira, a poesia. Então esse texto de São Paulo ele tem um sentimento muito diferente do texto de Recife, porque ele tem uma lembrança de São Paulo que foi interrompida ali na época em que ele foi diagnosticado e foi retirado da cidade para tratar da doença. E aí depois, anos depois, ele volta para a cidade e reencontra ali algumas ruas. E a grande parte aqui da compilação das crônicas que existem aqui na Travessia do Tempo, elas dizem respeito àquele sentimento que o Manuel Bandeira estava tendo naquele momento em relação ao tema que ele estava falando ali naquelas crônicas. Então, existem crônicas aqui no livro que o Manuel Bandeira fala sobre família, amigos, cidades, festas. Então as crônicas elas têm muito essa coisa do momento ali que ele estava vivendo, mas em vários textos dá pra gente identificar e ter uma aproximação com aquilo que ele está falando. É uma leitura muito boa. A leitura de crônica no geral ela tem uma carga mais leve, principalmente quando a gente compara com uma leitura de um romance muito longo, ou mesmo de poesias, até mesmo poemas do Manuel Bandeira. A crônica ela tem uma coisa mais cotidiana nela, ela tem um sabor mais leve, o que faz com que seja uma leitura rápida também, uma leitura leve. Então, se você estiver procurando alguma leitura nesse sentido, na Travessia do Tempo pode ser uma boa pedida para você. Além de ter sido essas crônicas terem sido escritas, é claro, por um dos maiores autores, um dos maiores poetas que a gente já teve. Essa edição da Global, ela tá lindamente ilustrada, como eu comentei e mostrei para vocês, e a seleção das crônicas também tá muito boa. Vale muito a pena conferir. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de comentar, e aqui na descrição, como eu comentei, vai estar o link de compra do livro. Lembrando que se você comprá-lo ou qualquer outro produto através do link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!